Tem momentos na sua vida que você sente a vontade de mudar de rota, de mudar de rumo, de direção? Se sim, fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre este assunto, sobre um filho descrito na Bíblia que teve que mudar de rota. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, um canal para refletirmos juntas sobre a palavra que edifica, a palavra que transforma o nosso ser. E essa semana estamos com um tema: se Cristo vive em mim, eu sou transformada. Falamos sobre a transformação no nosso dia a dia, na nossa mente, para que a luz comece a brilhar em nós. Falamos também sobre a alegria transformada, de viver no centro da vontade de Deus. E hoje nós vamos falar de um filho, o filho pródigo, descrito no livro de Lucas, no capítulo 15. Um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais novo, resolveu seguir a sua própria vida com a herança do pai, ainda o pai vivo, e viver de forma dissoluta, viver da maneira que ele gostaria, na alegria que ele gostaria de viver, as experiências que ele pensava ser próspera para ele, pensava ser agradável a ele. Mas esse filho mais moço, depois que gastou tudo o que tinha, toda a herança que ele tinha, ele caiu em si, teve a necessidade de mudar de rota. E muitas vezes nós somos assim. Decidimos por caminhos, por situações que, enquanto estamos nessas situações que decidimos, nós começamos a perceber que algo precisa ser mudado. E aí, quando caímos em si, o Senhor, Ele fala conosco: mude de rota. Tenha a sua rota transformada, porque Cristo vive em você. E aqui, neste livro de Lucas, no capítulo 15, fala sobre este filho no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. E depois que o filho então adquiriu estes bens, diz aqui no versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Mas como eu disse anteriormente, através destes outros versículos que vêm depois deste versículo 13, diz como este filho viveu. E ele viveu realmente de forma dissoluta, mas no viver de forma dissoluta teve consequências de fome, de viver marginalizado a uma sociedade tão edificante para a vida dele, enquanto se ele estivesse vivendo com o Pai. Enquanto nós vivemos no centro da vontade de Deus, nós vivemos a forma mais perfeita que tem. Mesmo que aos nossos olhos muitas vezes não seja, mesmo que nós pensamos que poderia ser de outra forma. Mas o Senhor diz: quando eu transformo a minha rota daquilo que eu imaginava, eu dou um retorno, eu volto, ou eu mudo de um caminho, indo para o centro da vontade de Deus, eu começo a dizer: Cristo vive em mim e por isso eu quero viver esta maravilhosa graça. E foi isso que aconteceu com este filho mais novo deste homem. No versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A primeira atitude para mudar a rota é identificar que algo está errado, de que eu tinha uma vida de paz, mas eu não glorifiquei a Deus, eu não me regozijei em Deus por viver esta paz. E hoje eu vivo com fome, ou seja, quando se tem fome é porque falta algo. E este moço, este filho mais novo, faltava algo na vida dele. Faltava viver no centro da vontade
de Deus, ele já estava no centro da vontade de Deus, ele já estava no meio da família, ele já desfrutava das maravilhas que Deus tinha através do pai terreno dele, mas ele não aceitou. Ele quis ir para longe, e quando ele vai para longe, ele sente algo, ele sente a fome, ele sente falta de algo, porque ele não estava mais vivendo no centro da vontade de Deus. E por isso, então, ele se levanta, como diz aqui no versículo 18, levantar-me-ei. Eu preciso ter atitude de transformar a rota, de dizer, eu preciso mudar o meu caminho, porque este caminho que eu decidi é um caminho de destruição, é um caminho de fome, é um caminho que falta algo. O que é este algo? Falta Deus no centro da minha vida, falta eu viver as bênçãos do Senhor, falta eu viver a vontade de Deus. Por isso fica aquele coração vazio dizendo, o que falta? Falta Deus, falta Jesus Cristo viver em você, falta você dizer, eu preciso que Cristo viva, eu preciso sentir e permitir essa sensação. Mas para isso eu preciso estar no centro, então é decisão. Foi o que ele fez, ele levantou-se e foi até o Pai. E quando ele vai até o Pai, tem uma terceira atitude aqui, que é a atitude de se humilhar, de dizer, Pai, pequei contra ti e contra os céus, ou seja, pequei contra Deus quando eu tomei uma decisão errada. E quando eu tomo uma decisão errada, as pessoas que estão à minha volta podem sofrer as consequências deste erro. Por isso ele diz, Senhor, Pai, eu pequei contra ti, mas pequei também contra Deus. Então é preciso um momento de conserto. Então, quando eu decido transformar a minha rota, primeiro eu preciso reconhecer que algo está errado, porque este algo errado é porque eu tomei uma decisão lá atrás. Se hoje você está passando por alguma coisa errada, mas por consequência de uma decisão errada anteriormente, você precisa então tomar a segunda atitude de decidir se posicionar em voltar para o caminho correto. E quando você voltar ao caminho correto, dizer, Senhor, me perdoa. E a graça maravilhosa do nosso Pai, porque Cristo vive em você. Você será perdoada pela decisão errada. E este menino, então, este filho mais novo, ele tomou essas atitudes. E o pai, quando o recebe de braços abertos, recebe de uma forma graciosa e amorosa. Porque o nosso Deus é assim. Ele é amor, ele perdoa. Quando nós traçamos uma rota que nos leva para longe de Deus, e nesse caminho eu entendo que algo está errado e eu caio em si e eu me posiciono em voltar para o caminho e pedir perdão para Deus, o Senhor vem com os braços abertos e nos recebe e coloca-nos novamente no eixo, no centro da vontade dele. Quando Cristo vive em mim, a minha rota precisa ser transformada, porque a rota não é mais a minha, mas a do nosso Deus, que traça uma linha para nós, que traça um caminho para que vivamos na perfeita vontade de Deus. Fique com esta reflexão. Pare hoje e reflita e ore a Deus dizendo, Senhor, tem alguma rota, tem algum caminho errado na minha vida? Se sim, mostra-me para que eu retorne ao centro da tua vontade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.